a gente olha para o mapa mundi, a tendência natural é acreditar numa certa permanência da coisa toda. Com certeza. Aquela ilusão de ordem, né? Exato. Aquelas linhas pretas bem definidas, dividindo os países, passam essa sensação de que as fronteiras são como, tipo, paredes de concreto que sempre estiveram lá. É o conforto visual da cartografia, a gente pode dizer. A gente acredita que um território simplesmente pertence a um país e acaba ignorando o processo totalmente caótico que desenhou aquela linha. Mas basta a gente dar um passo para dentro da história da Amazônia, sabe? Especificamente pro extremo norte do Brasil, e essa parede de concreto vira pó na mesma hora. Vira completamente. A linha impecável no mapa revela ser, na verdade, um rascunho meio neurótico, apagado e refeito dezenas de vezes, com muita ambição e, bem, muito sangue. Muito sangue mesmo, é uma história pesada. E a nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é justamente analisar a documentação histórica, focando no arquivo sobre a história completa do Amapá. Isso. O objetivo aqui é entender os mecanismos práticos que transformaram esse pedaço de terra na foz do rio Amazonas num verdadeiro epicentro de conflitos globais. Com projetos bizarros de engenharia social. E uns delírios corporativos que parecem ficção. O que é fascinante aqui é a tirania da geografia da coisa. Como assim? Sabe, o Amapá não era apenas uma floresta, ele funcionava como a fechadura de um cofre continental. A foz do rio. Exatamente. Quem controlasse aquela foz específica teria a chave para todas as veias fluviais da América do Sul. E isso, obviamente, atraiu imediatamente os olhos de todo mundo. Espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, holandeses, todo mundo queria um pedaço. Todo o tabuleiro de xadrez europeu estava de olho ali. Bom, a briga já começa formalizada logo cedo, lá em 1494, com o Tratado de Tordesilhas. O famoso tratado. Pois é. Oficialmente, por aquela linha imaginária, o Amapá era da Espanha. E temos navegadores como Vicente Pinzón, que batizou o rio Oiapoque logo em 1500, né? Sim, os espanhóis chegaram a chamar a área de Nueva Andalucía. Só que a Espanha recua muito rápido dali. E os documentos costumam culpar a logística e a selva. A velha desculpa do clima. Exato. Mas, pera lá, vamos debater isso um pouco. A Espanha conquistou os Andes, derrotou o Império Inca, sabe? Eles atravessaram desertos, montanhas colossais. Verdade. É muito difícil engolir que foi apenas um problema logístico na floresta que fez eles desistirem de uma área do tamanho do Amapá. Essa é uma leitura muito mais afiada do cenário, porque o recuo espanhol foi uma questão de retorno sobre o investimento. Puro e simples, sabe? Retorno financeiro mesmo. Sim. Nos Andes e no México, os espanhóis encontraram prata e ouro já extraídos. E, além disso, sociedades muito centralizadas. Que eles podiam simplesmente decapitar a liderança e assumir. Exato. Eles assumiram o controle tributário que já existia. Mas na foz do Amazonas, eles encontraram lama, doenças e dezenas de nações indígenas descentralizadas. Que lutavam muito. Uma guerra de guerrilha implacável. Então manter fortificações no Amapá exigiria um fluxo de capital enorme que a coroa espanhola preferiu, direcionar para Potosí, na Bolívia. Faz sentido. O custo de ocupação era assombroso para um território que, pelo menos na época, não brilhava, não tinha ouro à vista. E é exatamente nesse vácuo financeiro da Espanha que Portugal entra. Especialmente durante a União Ibérica, né? Quando as coroas se fundem. Isso. Portugal simplesmente ignora Tordesilhas e avança sobre a Amazônia. E como eles também não acham ouro logo de cara, eles pivotam a economia inteira. Para as famosas drogas do sertão. Exatamente. Copaíba, andiroba, urucum, cacau, guaraná. E isso valia muito, né? Nossa, valia fortunas. No contexto europeu da época, pré-refrigeração, com uma medicina super precária, essas drogas valiam tanto quanto as especiarias asiáticas. Certo, vamos desempacotar isso, porque o mecanismo é muito interessante. As drogas do sertão eram basicamente o equivalente do século XVI a uma patente tecnológica exclusiva. Uma boa analogia. Tipo, Portugal detinha o monopólio dessa extração na floresta. Mas claro, ingleses, holandeses e franceses tentavam constantemente quebrar essa patente. E eles faziam isso construindo fortes clandestinos na região do Amapá. Como o Forte do Torrego, por exemplo. Isso! E a resposta portuguesa foi brutal. Eles destruíram sistematicamente essas invasões. O que acabou culminando numa obra gigante, né? A construção da Fortaleza de São José de Macapá, já no século XVIII. Que é colossal. E se a gente conectar isso com a estratégia maior, a fortaleza não era apenas uma muralha física contra balas de canhão. Era mais simbólico. Era uma âncora de pedra. O Império Português estava literalmente cimentando a sua reivindicação de soberania ali. Pra mostrar quem mandava. Exato. Para que futuramente nenhum tribunal europeu pudesse questionar quem controlava de fato a foz do rio mais estratégico do mundo. O que nos leva ao conflito mais longo e absurdo dessa história toda. A fronteira norte. Sim. Porque mesmo com essa âncora de pedra gigantesca, a fronteira com a Guiana Francesa continuou sendo um barril de pólvora. Uma tensão constante. O Tratado de Utrecht, lá em 1713, já dizia claramente que o rio Oiapoque era o limite. Mas a França ignorou isso. Ignorou por quase 200 anos. Eles continuaram invadindo a área, que ficou conhecida como Contestado Franco-Brasileiro. Uma terra de ninguém. E que atraiu muita gente, né? Com a descoberta de ouro em 1892, a região virou um imã para garimpeiros, aventureiros, escravizados, foragidos. E é aqui que a história dá aquele cavalo de pau pra comédia de erros. Nossa, totalmente. Porque em 1885, um francês chamado Jules Gros faz o quê? Ele simplesmente proclama a República do Cunani. Que é um dos episódios mais surreais da história diplomática. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Olha só, era uma república ilegal, certo? Certo. Que funcionava quase inteiramente como um esquema de estelionato sociológico. A sede dessa suposta república não ficava na Amazônia, ficava num escritório lá em Paris. Sim, no conforto da França. Eles criaram uma bandeira, emitiram selos postais e até começaram a vender a ordem de Cavaleiro Estrela do Cunani, tipo, concedendo títulos de nobreza. É inacreditável. Eu fico me perguntando como é que um sujeito na França consegue operar uma república falsa no meio do mato e ainda convencer pessoas a comprarem títulos de um lugar que elas nem saberiam apontar no mapa. É que o Jules Riel foi esperto. Ele monetizou o exotismo e a vaidade da burguesia europeia da Belle Époque. A galera queria
status. Exatamente. Havia uma classe média muito rica na França, mas que estava desesperada por um status aristocrático. E ele não precisava que a República do Cunani existisse de fato, com infraestrutura real lá na selva. Só precisava existir na cabeça deles. Sim, no imaginário de Paris. Ele usou o fato de a região ser um território contestado para dar um verniz de legitimidade jurídica pra farsa. Era puro teatro de papelada. É tipo um ancestral dos golpes de internet de hoje em dia. Uma espécie de Fire Festival do século XIX, só que mexendo com diplomacia internacional. Uma ótima comparação. O problema é que esse teatro de Paris teve consequências reais e sangrentas. Pois é, e aí a coisa fica sombria. Porque em 1895, o exército francês real, sob o comando de um capitão Lunier, invade a vila do Espírito Santo no Amapá. Uma invasão militar de fato. Sim, e aí um líder brasileiro local, o Francisco Xavier da Veiga Cabral, conhecido como Cabralzinho, ele reage à invasão e acaba matando o capitão Lunier num tiroteio. O que gerou uma retaliação absurda. Desproporcional. Os franceses massacram dezenas de civis, incluindo idosos, mulheres e crianças, na vila do Amapá. E isso quebra completamente aquela ilusão de que disputas de fronteira são resolvidas apenas em mesas de mogno, com apertos de mão na Europa. Muito sangue derramado. Mas como o governo imperial no Rio de Janeiro deixou a coisa escalar até esse ponto de haver um massacre civil? Então, isso levanta uma questão estrutural gravíssima sobre o Brasil. Tanto o Império quanto a nascente República depois tratavam o Amapá como um abandono crônico. Fechavam os olhos. Estavam mais preocupados com o Sul e o Sudeste. Exato. Problemas internos. Eles deixaram a população local marginalizada, literalmente sangrar, pra só então forçar a diplomacia do Itamaraty a agir. E aí a paz só vem com o famoso laudo suíço, em 1900? Sim, quando o diplomata Barão do Rio Branco ganha a causa pro Brasil, lá em Berna. Mas essa relação utilitária e até abusiva do Estado com a população do Norte fica ainda mais escancarada quando a gente analisa a engenharia social da região. Com certeza, porque ganhar o papel na Suíça era uma coisa, ocupar o território de fato era outra, exigia pessoas. Exigia corpos. E as táticas do governo para colocar esses corpos lá são, no mínimo, perturbadoras. Muito. Se a gente voltar um pouco pro período pombalino, tem o Diretório dos Índios de 1757. Que era uma política brutal de assimilação, né? Uma violência cultural imensa. Proibiram as línguas nativas, forçaram o trabalho indígena nas vilas, era um sistema cheio de abusos e corrupção. Só que além disso, nesse mesmo período rola a manobra logística mais bizarra que eu já vi. A criação da Nova Mazagão, em 1770. Esse é um dos maiores delírios da colonização, quase esquecido. Para quem tá nos ouvindo e não conhece a história, a coroa portuguesa desativou uma colônia fracassada no Marrocos, lá no norte da África. Um ambiente de deserto. Eles pegaram 136 famílias, mais seus escravizados, cruzaram o Oceano Atlântico e jogaram essa galera no meio da selva amazônica, no Amapá, para fundar uma cidade. É loucura tentar forçar agricultores adaptados ao clima árido do Magrebe a prosperar no Equador úmido. Cercados por malária, doenças tropicais, é um roteiro garantido pro fracasso. Então, temos populações sendo realocadas do Marrocos, indígenas sendo forçados a pagar sua cultura. E as tensões de todas essas políticas começam a estourar inevitavelmente. O que deságua na revolta da cabanagem. Que durou de 1835 a 1840. Foi uma sublevação genuinamente popular que varreu o Grão-Pará. Indígenas, negros, a população pobre se rebelando contra a miséria extrema, chegando a tomar Belém. Só que o Amapá teve um papel peculiar aí. A posição do Amapá durante a cabanagem quebra um pouco aquela visão romântica de uma Amazônia toda unida e vazia. A elite política e econômica de Macapá e de Mazagão formou uma frente armada contra os cabanos. Sim, eles eram descendentes daqueles colonos portugueses. E se juntaram para reprimir o próprio povo para manter os privilégios deles. Isso mostra que a região já tinha uma divisão de classes bem brutal, né? Mostra que o Amapá nunca foi um vazio demográfico igualitário. Era um palco de engenharia social intensa, com hierarquias rígidas. A elite local sabia que se a cabanagem vencesse, o esquema de exploração da mão de obra deles ia desmoronar. E a repressão do governo central matou 30 mil pessoas na região amazônica. Um banho de sangue para manter o status quo. E as autoridades sempre viram o povo ali só como ferramenta de ocupação ou como uma ameaça. O que fica claro no século XX também. Pula para 1922, o uso do território como lixeira humana continua. A colônia penal de Clevelândia do Norte, no Oiapoque. O famoso Inferno Verde. Eles começaram mandando fugitivos da seca do Ceará, e depois virou um campo de concentração para dissidentes políticos. Anarquistas, opositores do governo. Sendo mandados para morrer de fome e trabalho forçado na floresta. A lógica é a mesma desde as drogas do sertão. O território visto apenas como punição ou almoxarifado de recursos. E essa mentalidade de almoxarifado ganha, proporções industriais quando chegamos à Segunda Guerra Mundial. Com a criação do território federal do Amapá em 43. Exato, pelo Getúlio Vargas, tendo Janário Nunes como primeiro governador. O mundo tá em chamas. O Brasil entra do lado dos aliados. E o Amapá vira pura geopolítica de segurança nacional. Os Estados Unidos constroem uma base militar lá. Para caçar submarinos nazistas, porque a Guiana Francesa, logo ali do lado, poderia ser uma rota de acesso para os alemães. Mas assim que eles estão lá pela guerra, começa a era da mineração. Porque descobriram montanhas de manganês em 1945. A transição perfeita. E a empresa ICOME, junto com a gigante americana Bethlehem Steel, ganha a concessão. E esse minério alimentou diretamente a indústria bélica dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eles trouxeram muita infraestrutura, estradas de ferro, construíram a cidade de Serra do Navio. Mas quando a jazida de minério esgotou em 97, eles simplesmente foram embora. O que mostra a perversidade desses contratos. Deixaram desemprego, decadência e um impacto ambiental terrível com a contaminação de arsênio em Santana. O que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a mentalidade de extração não mudou. A lógica priorizava exclusivamente o objetivo das empresas estrangeiras em detrimento do povo amapaense.